Glória a Deus. Glória a Deus. Estava ali cantando, empolgada. Esqueci que era eu que ia pregar. Glória a Deus. O pastor falou, estou pensando, será que é eu que vou pregar? Glória a Deus por essa noite. Gente, hoje está quente, né? Mas glória a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. E nós estamos felizes, porque independente, né, das estações, independente do sol, da chuva, daquilo que nós temos, nós estamos aqui para glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor. E como é bom nós podermos estar na presença do Senhor. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, aonde muitas vezes o inimigo tem nos roubado. Ele tem roubado a nossa alegria, muitas vezes ele tem roubado os nossos sonhos, tem roubado aquilo que Deus tem para nós. E quantas pessoas nós temos visto nesse tempo entrando em apostasia? Pessoas que se afastam do Senhor, se afastam da presença do Senhor, porque muitas vezes têm deixado de ouvir a voz de Deus e ouvir aquilo que Deus tem para os corações. Eu gostaria de ler um texto lá no livro de 1 Reis 18:41. Na hora que eles cantaram o primeiro louvor aqui, eu falei assim, acho que o pastor andou fuçando na minha pregação. Eu nunca falo para ele que eu vou ministrar. Falei, eu acho que ele fuçou. E ele viu que eu ia pregar. Glória a Deus. Gostaria de ler no livro de 1 Reis 18:41. 18:41. E então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. E subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. E então lhe disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. E a 7ª vez disse, eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. E então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu cavalo e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, no qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, a sua palavra que ela é vida, a tua palavra que nos restaura, a tua palavra que nos levanta, a tua palavra que nos transforma, que nos muda, que nos coloca em pé. Pai, nós estamos aqui nesta noite porque nós te amamos, porque nós desejamos a tua presença. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. A ti nós damos toda a honra, a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós exaltamos o seu nome, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, nos nossos corações. Nós te louvamos nessa noite, Pai, pela tua palavra, e que ela venha como uma espada de 2 gumes, Pai, e que ela venha, Senhor, discernindo, e que ela venha, Senhor, separando ossos e medulas, Pai, e que a tua palavra nessa noite, ela restaure os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje está muito calor, eu vou precisar de vocês aqui para vocês ajudar a pregar, para ninguém dormir. Amém? Glória a Deus. E depois vou pedir para vocês lerem todo esse livro de 1 Reis 18, a partir do 1. Nós lemos a partir do 41, mas essa história, ela está dentro desse contexto inteiro em 1 Reis 18, a partir do 1, tá? Hoje nós vamos falar
sobre algo que nós temos falado aqui direto, que Deus fala. Você já ouviu Deus falar? Deus já falou com você? Você já ouviu a voz de Deus? Não? A voz de Deus audível? Deus já falou com você através de sonho, uma palavra profética? Você recebeu uma palavra? Talvez você tenha recebido uma palavra e até hoje essa palavra não se cumpriu na sua vida. E aí você fica, puxa, mas será que foi Deus? Estou achando que aquela pessoa não é de Deus, que aquilo que a pessoa falou não aconteceu ainda. E às vezes nós nos pegamos diante dessas situações pensando isso. Quem nunca pensou isso? Quem nunca ficou, será que eu estava emocionada e não foi Deus e eu achei que era Deus? Mas eu quero dizer que Deus fala e Ele continua falando. Ele não mudou. Semana passada nós falamos que Deus é um Deus relacional, que é um Deus de relacionamento, que Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Assim como Ele tinha com Adão e Eva todos os dias no jardim, o desejo do coração de Deus é se relacionar conosco, é falar conosco. Ele quer, como você tem um amigo que você senta para comer, que você conversa, você dá risada, Ele também quer isso com você. Porque às vezes nós pensamos que Deus, Ele é um homem bravo, que Ele só quer nos punir se nós fizermos qualquer coisa errada. Ele é um Deus de amor. Ele nos ama. Ele não ama aquilo que a gente faz de errado, mas Ele nos ama. E o desejo do coração dEle é nos alegrar, é estar conosco, é nos abençoar, é realizar os desejos do nosso coração, assim como um pai gosta de realizar o desejo do coração dos filhos, Deus também. Ele gosta e Ele quer realizar o desejo do meu e do seu coração. Amém? Então Deus quer falar, só que muitas vezes Ele tem falado e nós não temos ouvido. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós estamos correndo, fazendo tantas coisas. Porém, muitas vezes, nós também não estamos atentos àquilo que Deus está falando. Porque há muitas coisas, há muitos ruídos, né? E às vezes nós estamos tão longe do Senhor, tão longe da presença dEle, que nós não conseguimos ouvir o que Ele está falando. E aonde tem barulho, aonde tem muita coisa, nós não conseguimos ouvir. E esses ruídos muitas vezes nos impedem de ouvir a voz de Deus. Às vezes é o nosso dia a dia, a nossa correria, né? Os ruídos que muitas vezes nos impedem. Quantas vezes nós ficamos intertidos com outras coisas e não conseguimos ouvir a voz de Deus. E Deus está em todo tempo tentando falar, mas nós não conseguimos ouvir a voz dEle. Sabe aquele lugar que você vai, que muitas vezes tem uma música alta, no ambiente você não consegue conversar e fica desagradável? Né, Carol? Esse dia nós estamos num lugar, a música, né? Estava tranquilo, de repente começou aquela música alta, aquele barulho, não dá para conversar, nós precisamos mudar de lugar, porque você não consegue conversar. A pessoa fala, você fica, parece que é aquele vitrola. Nós não conseguimos ouvir. E às vezes nós estamos no cotidiano da nossa vida dentro desse ambiente onde o barulho está alto e nós não conseguimos ouvir o que Deus está falando. Porque há muitos ruídos, há muitas coisas acontecendo ao nosso redor e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E às vezes Deus já está cansado de falar e nós não conseguimos entender, porque nós ficamos perdidos, atrapalhados, e aí nós ficamos com medos, inseguros, e nós tomamos decisões erradas. E Deus está ali em todo o tempo nos direcionando. E quando começa a acontecer muito isso, Deus vai usar pessoas para falar conosco. Lá no livro de Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em algumas traduções vai dizer os amigos. Então, antes de Deus fazer qualquer coisa na minha e na sua vida, se nós não estivermos ouvindo Ele vai, ainda que você esteja ouvindo, Ele vai usar alguém para falar com você.
tudo que Deus vai fazer, Ele fala antes. Por isso que nós recebemos tantas palavras proféticas, por isso que nós, ouvimos tanto Deus falar. Deus fala através da palavra, porque Deus tem várias formas de falar. Às vezes Deus vai usar uma pessoa, às vezes Ele vai falar através de uma palavra, que é a palavra de Deus, a Bíblia, uma palavra rema, uma palavra revelada. Você está ali lendo e de repente aquela palavra salta diante dos seus olhos, e ali o seu coração se enche, você fala, puxa, Deus está falando comigo. E às vezes não tem nenhuma pessoa ali, mas o próprio Deus, Ele vai usar a palavra dEle para falar para você. Porque quando nós estamos atentos, nós conseguimos entender que é Deus que está falando. Amém? No livro de Isaías 55:11 também diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para que a designei, naquilo para qual a designei. O que Deus está falando? Que toda palavra que sai da boca dele, para mim e para a sua vida, ela vai ecoar até a eternidade, até que se cumpra. A única pessoa que pode impedir um cumprimento de uma palavra de Deus na minha e na sua vida sou eu e você. Se nós fugirmos da presença dele, se nós tomarmos outras direções, porque em todo tempo ele fica nos puxando de volta, e se nesse tempo nós ficarmos tão longe dele, e nós morrermos. E às vezes eu encontro pessoas que falam assim: Jesus não vai voltar logo, porque enquanto não se cumprir a palavra que Ele deu para mim, Jesus não vai voltar. Não, Jesus não vai deixar de fazer o que Ele tem para fazer, porque muitas vezes nós saímos da presença dEle, fugimos, não ouvimos a voz dEle, até que se cumpra. Mas a palavra liberada, ela vai continuar ecoando. Só que muitas vezes nós queremos fugir da presença do Senhor. Mas aquilo que Deus fala sobre mim e sobre você, aquilo que Ele fala que vai fazer na minha e na sua vida, ainda que não aconteça hoje, amanhã, depois, essa palavra, ela vai ficar ecoando na eternidade, até que aconteça. Ela não tem um tempo de validade, até que aconteça. Amém? Então, toda palavra que ela é liberada, para mim e para a sua vida, ela irá se cumprir. E quando ela é liberada, ela começa a criar vida. Ela começa a criar forma. Aquilo que estava escondido aos meus olhos, aos seus olhos, aquilo que estava escuro, agora começa a vir à luz. Mas nós precisamos pegar essa palavra, tomar posse dela e começar a gerar esta palavra. Às vezes nós estamos vivendo aqui no nosso dia a dia e nós achamos que é isso que Deus tem para nós. Nós trabalhamos, temos nosso trabalho, nossa vida, e às vezes a gente recebe uma palavra e a gente fala assim: não, isso é impossível, mas eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer tal coisa. Ou eu quero fazer tal coisa, eu quero ir para outro lugar, eu quero fazer outra coisa. Isso não está no meu coração. Só que muitas vezes nós estamos vivendo aquilo que nós queremos e não a vontade de Deus. Não é aquilo que Deus escreveu para mim e para você. Não é a história que Deus tem para mim e para você. E aí Deus vem e traz essa palavra falando e mostrando o destino que Ele tem para mim e para você. E nessa hora muitas vezes nós chocamos, porque nós falamos assim: eu? Ah, Senhor, chama outro. Ou o Senhor vai me usar. Ou Deus, às vezes você trabalha como funcionário e Deus fala para você: eu vou te dar uma empresa. E a pessoa fala: mas eu não tenho capacidade. Mas não é o que você acha sobre você, é aquilo que Deus diz sobre você, é aquilo que Deus escreveu para você, é a história que Deus já escreveu para você antes da fundação do mundo. E isso é uma palavra profética, é uma palavra que quando liberada, ela fica ecoando até que se cumpra. Mas para que ela se cumpra, nós precisamos também gerar essa palavra. Nós precisamos dar passos para que isso aconteça. E a Bíblia diz que Elias, o profeta Elias, ele vai até Acabe
E ele se apresenta a Acabe, e ele fala para Acabe que vai chover. O profeta Elias, ele tem um grande desafio, porque Deus fala para ele, vai lá e fala para Acabe que vai chover. Elias já havia orado, e não choveu durante 3 anos e meio. E Acabe estava caçando o profeta. Ele já tinha procurado ele em muitos lugares, em muitos reinos, e as pessoas tinham que, naqueles reinos, jurar que ele não estava lá, porque eles estavam atrás dele. E depois de 3 anos e meio, lembra que a gente sempre prega aqui, que ele foi e a viúva cuidou dele 3 anos? Foi exatamente nessa época que ele havia orado, como lá, pede um pouquinho do bolo lá, e ela só tinha aquele pouquinho de farinha, e ela faz o bolo, e a Bíblia diz que não faltou azeite na botija, não faltou azeite na botija, não faltou farinha na panela. Esse era o tempo que ele tinha orado para que não chovesse. Então ele fica ali durante esses 3 anos e meio. E agora Deus fala para ele, agora você vai lá, se apresenta a Acabe e fala para Acabe que vai chover. E ele tinha um grande desafio, porque Acabe queria pegar ele, queria matar ele. E quando ele chega diante de Acabe, Acabe fala, você é o perturbador de Israel? É você que perturba Israel? E ele fala, não, eu não. Eu não tenho perturbado Israel. Mas tu, a casa do teu pai, deixastes os mandamentos do Senhor para servir a Baalins, para servir outros deuses. Eu não sou o perturbador, mas vocês abandonaram o Senhor para fazer outras coisas, servir outros deuses que não é o Deus de Israel. Então tudo aquilo que eles estavam passando era por conta de muitas coisas que eles estavam fazendo, de onde eles tinham saído da presença do Senhor. E Elias fala para Acabe, vai chover. E ele faz um desafio naquele momento, ele fala, manda chamar os 450 profetas de Baal que vocês adoram, lá no cume do Monte Carmelo. E ele chama eles para um desafio, para que o Deus que fosse o Deus verdadeiro se manifestasse diante daquele sacrifício que eles iam fazer, daquele altar que eles iriam levantar. E ali eles vão para aquele lugar, o profeta Elias, e vai lá os 450 profetas de Baal. E a Bíblia diz que Deus responde o altar de Elias e não responde os profetas de Baal. Então, dentro desse contexto, o profeta, ele desafia eles neste lugar. Não foi por acaso que ele escolheu o Monte Carmelo, porque naquele lugar, Baal era venerado pelos cananeus, pelos fenícios e pelos cartagineses, como o Deus das tormentas, o Deus dos fenômenos meteorológicos. Baal era o Deus da chuva, da fertilidade. E fazia quanto tempo que não chovia? 3 anos e meio. E ele desafia aqueles profetas que adoravam esse Deus, para ir neste lugar e invocar esse Deus, para ver se esse Deus iria respondê-los. Esse Deus que dizia que era o Deus da chuva, mas que não mandava chuva. E o profeta faz esse desafio para eles. Então nós vamos ver qual é o Deus que vai se manifestar. Se Baal vai se manifestar e se o Deus de Israel vai se manifestar. E ele fala, nós vamos fazer assim, 2 novilhos, um para mim, um para você, para vocês. Vocês vão colocar a lenha, vai cortar o novilho, vai colocar em cima da madeira e não vai colocar fogo. E vocês vão começar a clamar Baal. E a Bíblia diz que eles começaram pela manhã
E eles começaram a clamar, os deuses começaram a clamar Baal, e Baal não respondia. E quando está chegando ali por volta de meio-dia, mais ou menos, Elias fala assim: grita mais alto, fala mais alto. Talvez ele não está ouvindo, talvez ele está viajando, talvez ele esteja dormindo. Comece a gritar mais alto, talvez ele responda a vocês. E a Bíblia diz que eles começaram a se cortar, que eles começaram a se sacrificar ali até derramar sangue. E Baal não os respondeu. E a Bíblia diz que Elias chama o povo e fala assim: vem aqui. E a Bíblia diz que Elias restaura o altar do Senhor. Elias pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. Elias pega a madeira, coloca ali, pega o novilho, corta, coloca em cima da lenha. E ele manda trazer água. E ele coloca a água em cima da lenha, em cima ali das pedras. E ele manda trazer três vezes, ele manda colocar água, para que a madeira ficasse molhada. E ele também mandou fazer um rego de água bem largo em volta do altar. E ele falou: enche de água. E a Bíblia diz que ele começou a orar e ele começou a clamar ao Deus de Israel. E Deus respondeu com fogo. E a Bíblia diz que o fogo veio, ele consumiu o novilho, ele consumiu a lenha, ele consumiu as pedras, ele consumiu a terra e ele lambeu toda a água que havia no rego. E o poder sobrenatural do Senhor se manifestou naquele lugar. E a Bíblia diz que todos caíram de rosto em terra, adorando ao Senhor e exaltando e dizendo: só o Senhor é Deus. E ali Deus manifesta o poder dele. Todas as vezes que nós levantamos um altar para o Senhor, todas as vezes que nós restauramos altares ao Senhor, o poder sobrenatural de Deus, ele vem e se manifesta. Só que muitas vezes nós queremos que o Senhor faça as coisas, mas nós estamos com o nosso altar quebrado, com as coisas erradas, e nós não endireitamos algumas coisas na nossa vida, e queremos que o poder sobrenatural de Deus se manifeste. Andando de qualquer jeito, servindo aquilo que não agrada o Senhor e fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que não importa o cenário que você está vivendo, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa se você está sozinho, Deus vai se manifestar na sua vida, porque quando nós clamamos a Ele, e somente a Ele, o poder sobrenatural dEle vem e se manifesta. Havia 450 profetas clamando para que Baal respondesse, mas ali se levanta um homem de Deus e desafia os 450 profetas. E a Bíblia diz que o poder de Deus se manifestou. E aí ele pega esses profetas e leva a um lugar e ele mata esses profetas, para que se cumpra a palavra de Deus. E ali se encerra naquele lugar, aonde havia uma adoração, aonde havia um espírito de engano, ali se acaba. E eu quero te dizer nessa noite que todo espírito de engano que tem aprisionado a sua vida, que tem aprisionado pessoas perto de você, eles vão cair agora em nome de Jesus. Espíritos malignos que muitas vezes têm impedido você de romper, que têm fechado os teus olhos, espírito de engano, nós te amarramos nesta noite na autoridade do nome de Jesus e nós te mandamos embora. Aqui não tem mais lugar para você. Nós te denunciamos na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que o reino do Senhor será estabelecido. Que toda prisão nesta noite, ela comece a cair por terra em nome de Jesus. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra de Deus, seja ela qual for, nós teremos desafios a cumprir. Embora aquela palavra fosse entregue para o rei Acabe, ela ia beneficiar o povo, ela também ia beneficiar o profeta.
E o profeta, ele não simplesmente entregou aquela palavra e foi descansar. A Bíblia diz que o profeta, ele entrega essa palavra. E depois de tudo isso que aconteceu, ele fala para Acabe: vai comer, sobe, vai comer. E ele foi orar. Ele foi gerar essa palavra. Nós precisamos levantar altares ao Senhor, aonde o nome dele é glorificado, onde o nome dele é exaltado, aonde a presença dele se manifesta. O profeta Elias sabia como vencer batalhas. Ele sabia como que tinha que levantar um altar. Ele estava rendido ao Senhor. Nós precisamos aprender. Nós precisamos nos render ao Senhor. A Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça no meio das suas pernas e ele começou a orar. Porque agora ele disse que ia chover. Todas as vezes que uma palavra é liberada, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos colocar Deus no lugar de honra, dar glórias a Ele. Nós precisamos adorá-lo para que a glória dele se manifeste. Porque é na dimensão da glória que os céus se rompem e as coisas acontecem. Foi naquele momento sobrenatural, foi quando ele levanta aquele altar, que o poder sobrenatural do Senhor se manifestou naquele lugar. Impossível, porque ali todo mundo adorava Baal, que era o Deus da chuva, e agora ele vem e desafia e fala assim: não, quem faz é o Deus de Israel, então vamos ver quem faz. Ele estava num cenário impróprio. E talvez você chegou aqui nessa noite, talvez a sua vida, você está dentro de um cenário que para você é difícil, que tudo diz o contrário, que você olha para todos os lados e é só você que está crendo, é só você que está acreditando. Não importa, o Deus de Israel está com você. Quando você se levantar, quando você se entregar completamente a Ele, adorando, exaltando o nome dEle, a glória dEle vai se manifestar na sua vida. Não importa onde você está, não importa o que você está vivendo, não importa o cenário que você está, a glória do Senhor vai se manifestar. Porque é nessa dimensão, é na dimensão de glória que os céus rompem, que as coisas acontecem. Quando nós estamos diante do Senhor e o adoramos, o exaltamos, Ele vem e responde com fogo e com a sua presença, com a sua glória, com o seu poder sobrenatural, e as coisas acontecem. Às vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim: mas Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, mas a presença dEle não se manifesta em todos os lugares. A presença dEle se manifesta aonde há coração rendido, aonde há corações contritos, aonde há corações quebrantados. A presença dEle se manifesta aonde Ele é adorado, aonde Ele é glorificado. E aí nós podemos ver os céus abertos, nós podemos ver as cadeias se rompendo e a glória dele se manifestando. Aquilo que era invisível agora se torna real. Aquilo que você não conseguia ver agora se torna real. Agora você pode tocar. Porque é assim que Deus fala. Primeiro Ele fala e depois Ele manifesta. Aquilo que era impossível, agora Ele vai manifestar. Você vai poder ver, você vai poder contemplar, você vai poder tocar. Aleluias. Nós precisamos subir aos lugares altos. O desafio do profeta falou para eles: vamos lá, vamos subir no Monte Carmelo. Nós precisamos subir aos lugares altos, aonde Deus habita. E neste lugar é onde todas as coisas já estão prontas para mim e para você. Todas as coisas Ele já fez para mim e para você. Quando você recebe uma palavra,
que ela é liberada. Seja numa ministração. Hoje eu estou aqui liberando várias palavras para a sua vida. São palavras rema, que vêm direto do trono de Deus para a sua vida. Ou se você recebe uma palavra profética, essa palavra, que Deus fala que vai fazer algo, Deus não vai fazer, Ele já fez. Quando Deus falar algo para você, é porque Ele já fez. Lembra quando nós lemos lá no começo? Amós 3:7. Antes de Deus fazer qualquer coisa, o que Ele faz? Ele fala antes para os seus amigos, os profetas, aqueles que estão sensíveis, ouvindo a voz de Deus, para que transmita para o povo, para que transmita para as pessoas. Então, quando Deus diz que vai fazer algo, Ele já fez. Amém? Ela já está pronta na dimensão de glória. Mas nós precisamos subir aos lugares altos. Precisamos acessar as bênçãos e vitórias que Deus já liberou para nós. Imagina se eu falar para a Andréia assim: Andréia, tem um presente para te dar, mas você precisa ir lá em casa buscar. Ela vai precisar ir lá. Está lá esperando ela. Enquanto ela não for buscar, vai ficar lá. E às vezes Deus fala: eu vou fazer na sua vida, eu vou te dar isso, eu vou mudar a sua vida. Só que muitas vezes nós não vamos até o lugar buscar. E aonde é este lugar? Na presença do Senhor. É neste lugar que nós geramos. É neste lugar que nós precisamos ir. É no lugar de intimidade com o Senhor. Nós precisamos entrar nesse nível de intimidade com Ele, aonde você tem acesso a todas as coisas que já foram preparadas para você. Você precisa ir lá e tomar posse. Você precisa ir lá e tomar aquilo que Deus já disse que vai te dar. Amém? No livro de Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que forte que é essa palavra. Aquilo que você não vê, é daí que vem as coisas. Quando Deus criou o mundo, não existia nada, mas através da sua palavra Ele criou todas as coisas. Haja água, haja luz, haja separação entre terra, e Deus foi declarando a palavra. Há um poder na palavra de Deus, naquilo que Ele fala. Há um poder criador. Então aquilo que nós não vemos, Ele já existe, porque com os nossos olhos naturais nós não conseguimos ver, nós não conseguimos absorver o que está neste lugar, na dimensão de glória, que é onde Deus habita. E é neste lugar que nós precisamos subir em intimidade com o Senhor. E esse versículo nos mostra que a criação, ela não veio de coisas existentes, nem daquilo que nós vemos, mas sim do ato divino de Deus, através da palavra falada. E a fé, ela nos permite a compreender realidades que ultrapassam aquilo que os nossos olhos podem ver. Como a palavra de Deus diz, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nós cremos. Porque se nós estamos vendo, isso não é fé. Lembra de Tomé? Às vezes nós somos igual Tomé. Nós queremos ver para crer. Isso não é fé. Fé é você crer naquilo que você não está vendo. Tomé falou: deixa eu colocar a mão aí para eu ver se é mesmo. Às vezes nós estamos assim: deixa eu ver se Deus está falando mesmo. Será que foi Deus mesmo? Amém? E às vezes nós estamos neste lugar. Ao invés de nós termos fé,
nós estamos gerando incredulidade no nosso coração. Então a fé, ela vai além do que os nossos olhos podem ver. E ela é uma prova da existência de uma realidade espiritual, que é a fonte da realidade física. Aquilo que era invisível aos nossos olhos, agora se torna visível. Sabe quando você vai no médico, que você faz ultrassom e vê tudo dentro de você? O médico vai lá e olha tudo. Quando nós olhamos para as pessoas, nós não conseguimos ver o que tem dentro. Mas quando faz ultrassom, você consegue ver todos os órgãos, tudo lá dentro da pessoa. Coisa que você nem sabia que tinha, você acaba vendo lá. Assim são as coisas do reino. Aquilo que você não consegue ver, ela está lá. Ela está funcionando. Ela está pronta para você, para que você vá e tome posse daquilo que Deus falou que vai fazer. Amém? Então a palavra de Deus liberada sobre a minha e a sua vida, seja qual for, ela já existe. Deus não vai fazer, Ele já fez. Então Ele só avisa que vai acontecer o que Ele já preparou para mim e para você. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos tomar posse pela fé. Aquilo que nós ainda não estamos vendo, nós precisamos fazer o quê? Gerar, né? Foi isso que o profeta fez. Ele falou, vai chover. Ele já tinha orado, parou de chover. Agora Deus fala para ele, agora você ora, vai lá e fala para Acabe que vai chover. E o que ele fez? Ele foi gerar. Então quando você recebe uma palavra de Deus, você precisa ir orar. Senhor, eu não entendo direito isso que o Senhor está falando. Para mim é impossível. Mas ministra o meu coração. Me alinha nessa palavra. Me mostra. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa entender isso que o Senhor está falando. Porque se o Senhor falou que tem isso para mim, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E esse precisa ser o nosso posicionamento. Trazer à existência aqui na terra aquilo que já está preparado no céu. Porém, muitas vezes nós recebemos a palavra e às vezes nós deixamos de lado. Às vezes, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu coloquei lá na estante. No tempo certo ela vai se cumprir. E às vezes você vem na igreja e Deus fala assim, eu vou cumprir aquilo que eu te falei. Eu vou cumprir o desejo do seu coração. E às vezes a gente fala assim, nossa, qual será? Deus já me deu tanta palavra. Quem nunca? Quem nunca tentou lembrar o que Deus está falando? Porque nós não estamos gerando a palavra. Porque nós esquecemos daquilo que Deus falou. E Deus vem e fala de novo. Deus vem e tenta reavivar. Mas às vezes nós nem lembramos mais das palavras que nós recebemos. Esse dia nós estávamos fazendo um curso. Mas isso quando eu ministrei o curso com vocês aqui de dons, eu falei o quanto é importante nós termos um caderninho para anotar tudo que Deus fala. Tudo que Deus falar para você, anota no seu caderninho. E ora em cima dessa palavra. Para que você possa ver tudo que Deus foi cumprindo. Tudo que Deus foi falando na sua vida. Que ia fazer. Porque só assim nós vamos poder testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Porque às vezes Deus faz e a gente nem lembra. Se torna algo natural. E nós deixamos de glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos gerar. Assim como uma mulher, quando ela engravida, ela vai lá, não menstrua, aí ela vai lá, faz o exame e ela sabe que ela está grávida. Ela vê o bebê? Ela não vê o bebê. Mas ela sabe que ali dentro tem um bebê. Que ele está crescendo. Aí de vez em quando ela vai lá e ela faz uma ultrassom para ver aquele bebê. Mas ela não pode pegar, ela não pode tocar. Mas ela sabe que existe algo ali.
Ela sabe que algo está sendo gerado ali. Ela sabe que aquela pequena sementinha vai crescer e depois de 9 meses ela vai vir para fora, vai dar à luz. Assim são as coisas de Deus. Quando Deus fala para você, Ele espera que você gere, para que no tempo certo dê à luz, que venha à luz aquilo que você não está vendo, aquilo que para você é impossível. Talvez para a mulher, quando ela fala, puxa, mas tem 2 bebês aqui dentro, isso para mim é impossível, eu sou tão pequena. Mas Deus diz, há algo impossível para mim? Não. Mas ela não pode tocar esse bebê, mas ela sabe que ele está ali. E que em algum momento ele vai chegar. E ela tem essa expectativa no coração dela. E essa é a expectativa que Deus espera de mim e de você. Quando uma palavra for liberada sobre a nossa vida, que nós possamos esperar ela. Assim como nós esperamos um bebê. Com a mesma intensidade. Com o mesmo desejo. Com a mesma espera. E às vezes, nós conversamos com pessoas, e às vezes a pessoa fala amém, sabe aquele amém, amém, meio que incrédulo, será? Já faz tanto tempo que eu estou esperando, será que vai acontecer? Eu quero te dizer, que a palavra de Deus, ela traz vida aonde não há vida, e ela traz luz aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto. Então Deus sempre vai levantar um homem e uma mulher de Deus, que estão com seus ouvidos atentos, ouvindo a voz dele, para te avisar daquilo que ele vai fazer. Trazer o conhecimento, trazer a existência das coisas que não existem. Então Deus vai fazer acontecer, mesmo que você não está vendo, ou achando impossível. Ele vai tornar aquilo que era impossível, Ele vai tornar possível. E você vai poder pegar, você vai poder tocar, você vai poder contemplar. Assim como nasce aquele bebê lindo, a gente fala, chegou. Quando marcamos, né, uma cesárea, ou se ele nasce no parto normal, num dia, esperamos as 40 semanas, 9 meses, aí nasce aquele bebê. É nessa expectativa que nós precisamos ser. No livro de Romanos 4,17 diz assim: por pai de muitas nações te constituí, e perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem. Amém? Deus chama a existência daquilo que não existe. Amém? Abraão estava esperando contra a esperança, e ele creu para ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito. Então Deus cria coisas aonde não existe, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, para Deus criar qualquer coisa, não é impossível. Não é impossível Deus criar um órgão. Não é impossível Deus te tirar de uma vida de fracasso e te colocar em lugar onde você é honrado. Não é impossível para Deus tirar de uma vida a escassez e te tornar uma pessoa com uma vida abundante, com uma vida de prosperidade. Para Deus não há impossível. Para Deus não é impossível Ele curar qualquer doença. Para Ele não há impossível. E quando nós olhamos para Abraão, você, eu e você, nós somos filhos de uma promessa que mesmo que demorou para se cumprir, mas nós somos a resposta viva do que aconteceu. Deus fez uma promessa para Abraão, e Ele diz que ele teria uma multidão de filhos que ele não poderia contar. E eu e você somos descendentes
de Abraão. Essa palavra se cumpriu em mim e em você, quando ele tinha uma mulher estéril, uma mulher que não menstruava mais, uma mulher que já estava velha. E Abraão olhando para ela, falou: mas é impossível um negócio desse acontecer. Para Deus não há impossível. Não existe cenário impossível para Deus. Ele pode todas as coisas. E mesmo com a idade avançada, aonde não existia esperança, por isso que esse versículo fala que ele creu contra a esperança. Não havia mais esperança, porque ele sabia: a mulher não tem mais como ter filho. Não tem como acontecer. Mas Deus fez. E Deus realizou o sonho e o desejo do coração de Sara. E ela engravidou. Então o que Deus tem para fazer não depende de mim e de você. Não depende das nossas condições. Não depende de como eu estou emocionalmente ou não. Não depende se eu tenho dinheiro ou não. Não depende de mim e de você. Depende do Senhor. Porque é Ele que faz todas as coisas. Abraão creu, mesmo olhando e não vendo possibilidades naturais. Ele creu. Talvez hoje você esteja aqui, vivendo isso, olhando para a sua vida e não vendo possibilidades que algo aconteça. Olhando e falando: não tem jeito, não dá. Ele creu diante de tudo aquilo que os olhos dele não estava vendo. E o milagre aconteceu. Talvez você está olhando para a sua vida assim hoje. Mas eu quero te dizer que o Senhor pode mudar, que Ele pode transformar. Ele pode tirar dessa esterilidade, deste lugar onde você está. Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode mudar o cenário da sua vida, assim como Ele mudou a história de Abraão e Sara, gerando aquele filho. E Deus faz essa pergunta dentro da Bíblia: há algo impossível para mim? E Deus pergunta para você nesta noite: há algo impossível para mim? Há algo que você acha impossível que Ele possa fazer na sua vida? Não há impossível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Não importa o cenário. Ele é o Deus que transforma. Aonde você não vê solução, Ele vem e transforma. Ele pega a terra seca e Ele faz brotar água. Ele pega aquilo que não tinha vida e agora Ele faz ter vida. Ele pega uma mulher estéril e faz ela ser mãe de filhos. Ele produz aonde todo mundo diz que não tem como produzir. Ele é o Deus que produz todas as coisas. Ele é o Deus provedor. Ele é o Jeová Jiré. Ele é o Jeová Rafá. É aquele que muda todas as coisas. Nele está todas as coisas. E é neste lugar que Ele chama para você ir. Para você ir dentro dele, aonde Ele está. Aleluias. E talvez você esteja vivendo esse tempo de esterilidade na sua vida, onde nada nasce, onde nada produz, onde você só vê terra seca, infertilidade, esterilidade. Eu te convido nessa noite a você ousar a crer no poder transformador do Senhor. A você crer no poder sobrenatural do Senhor. Ele pode mudar e transformar todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, Ele era amigo de Abraão. E Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer te revelar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Ele quer mudar aquilo que é escassez na sua vida e te levar a um lugar de prosperidade abundante. Elias se prostrou e ele começou a gerar a chuva. E a Bíblia disse que ele olhou para o servo dele e falou assim: vai lá, olha para o mar e vê se a chuva está vindo. Aí o servo dele foi lá, olhou: estou vendo nada. E ele voltou e falou: não tem nada.
Falou, volta de novo. E ele foi. E a Bíblia diz que ele foi 7 vezes. 7, o tempo perfeito de Deus. E a Bíblia diz que ele volta e fala, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Ele não viu uma grande nuvem, ele não viu que as coisas estavam escuras. A Bíblia diz que ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que o profeta faz? Ele fala para Acabe, desce, corre, para que a chuva não te pegue. Ele não viu uma grande nuvem. E às vezes nós ficamos esperando ver coisas grandes para a gente se mover. Nós ficamos esperando ver as coisas acontecer para a gente se mover. Ele moveu por uma pequena nuvem, porque ele sabia o Deus que ele servia. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O moço só estava vendo uma pequena nuvem, mas esse era o sinal do poder sobrenatural de Deus se manifestando naquele lugar. E quantas vezes eu e você desistimos na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta. Deus não vai fazer. Não foi Deus que falou. Deus não se importa comigo. Deus não liga para o que eu estou passando. Acabe estava ali esperando para ver se realmente ia chover. E o profeta estava gerando. Mas quando ele sabe que tem uma pequena nuvem, ele solta a palavra: corre, corre, porque vai chover. Não desista dos primeiros obstáculos da sua vida. A palavra que Deus falou, aquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, independente do que você está vendo, independente do cenário que você está vivendo. Ainda que você veja uma pequena nuvem, Deus está se movendo, Deus está se manifestando. Nós precisamos começar a olhar para aquilo que Deus está falando. E para isso nós precisamos ter ouvidos sensíveis. Nós precisamos estar com os nossos olhos no Senhor. Porque senão a nuvem vai passar e nós não vamos ver os sinais do Senhor. Quantas vezes nós não estamos vendo os pequenos sinais, os alertas que Deus tem nos dado? Nós queremos ver e tocar. Como eu já disse, isso não é fé, é incredulidade. Elias se move com a pequena nuvem. E quando nós entramos nessa dimensão de glória, é aí que as coisas passam a existir. Elias entrou nessa dimensão e ele foi acelerado pelo Senhor. A Bíblia diz que ele fala para Acabe: desce, porque vai chover. E Acabe já tinha descido e ele continua ali orando. E a Bíblia diz que ele é acelerado pelo Senhor. Ele cingiu os seus lombos. A mão do Senhor veio sobre Elias e ele foi transportado. A Bíblia diz que ele passou o carro real e ele chegou na cidade de Jezreel primeiro do que Acabe. O que essa palavra está dizendo? Que quando o poder sobrenatural do Senhor vem, Ele te acelera. Aquilo que era para acontecer na sua vida daqui a anos, Ele faz agora, Ele faz na hora, Ele faz daqui uma semana, Ele faz daqui um dia, Ele faz daqui um mês. Por quê? Ele nos acelera. Hoje é um tempo de aceleramento de Deus sobre a sua vida. Hoje Deus quer mudar o cenário da sua vida. Ele quer te tirar deste lugar e Ele vai te acelerar para que você viva aquilo que Ele tem para você. Aquilo que estava parado, que estava retido na sua vida durante anos. Hoje Ele libera sobre a sua vida para que você possa viver o novo dEle. Porque nós entramos no Kairos de Deus. E nós saímos do Cronos, que é o tempo que nós vivemos. O nosso tempo se chama Cronos, mas o tempo de Deus, ele se chama Kairos. E neste lugar,
todas as coisas já aconteceram. Todas as coisas que estavam preparadas para você, Deus já fez, e Ele começa a liberar sobre a sua vida. E hoje nós estamos entrando neste lugar, no tempo do Kairos de Deus. Deus te arranca deste lugar, do tempo de Cronos, e Ele te coloca no Kairos dele, para que você possa viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Talvez até agora você estava parado e paralisado. Não tinha chuva, nada brotava, nada acontecia. Mas agora há um barulho de abundante chuva. E essas chuvas virão, e essas chuvas transbordarão na sua vida, e você viverá o novo de Deus. Vamos nos colocar em pé. As pessoas que estão ao seu lado não estão vendo o que está acontecendo, mas continue gerando. Você sabe o que há dentro de você. Você sabe a palavra que você recebeu. Você sabe o que Deus falou para você. E você sabe que vai nascer. E você sabe que vai vir a luz. Levante um altar ao Senhor. Suba aos lugares altos. Adore o nome do Senhor. Suba na dimensão de glória. Suba no lugar aonde Ele está, para que o céu se manifeste ao seu favor. Há uma palavra sendo liberada sobre a sua vida nessa noite. Gere essa palavra. Gere para que ela se venha na sua vida, para que ela venha a ser luz na sua vida. Senhor, nós te exaltamos, Pai. E nós estamos aqui diante da sua presença, ouvindo da sua voz. Senhor, nós subimos a este lugar nesta noite, Pai. Nós subimos no lugar, Senhor, da dimensão da tua glória, aonde tu estás, aonde as coisas acontecem, aonde o teu poder sobrenatural se manifesta. E nós estamos aqui, Pai, nos apossando daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não entraremos 2026 sem viver aquilo que Deus tem para nós. Senhor, libera, Senhor, tudo aquilo que está retido sobre a vida dos seus filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós nos apossamos daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, porque nós queremos ouvir a sua voz. Nós estamos aqui, Pai, porque nós vamos vivenciar o poder sobrenatural do Senhor manifestando sobre a vida dos filhos. E a tua palavra diz que a libertação é o pão dos filhos. Senhor, nos liberta de todo engano, de toda escravidão, de tudo aquilo que até hoje, Senhor, nos paralisou. Mas nós viveremos e nós comeremos o melhor desta terra, porque essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós viveremos, não importa o cenário que o mundo está vivendo, mas nós estamos no tempo Kairos de Deus. Nós não estamos no Cronos. Não importa o que os homens dizem, não importa o cenário que o mundo está vivendo, mas nós estamos vivendo no cenário dos céus. Reandaraba chorecandaraba. Vamos adorar o Senhor. Levante um altar para o Senhor. Levante um altar de adoração ao Senhor. Adore o Senhor. Entregue para Ele a sua melhor adoração. Quando nós adoramos, o céu se manifesta ao nosso favor. Quando você adora, os céus se abrem ao seu favor. Santo, santo, seja o teu nome. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui.
o leão rugindo mais, seu plano estremece, o leão rugindo mais. Vem, toma o teu lugar aqui. 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 Vem, toma o teu lugar. Tu és santo, poderoso Deus. Tu és santo, Pai, Tu és santo, e nós te adoramos, e nós dizemos o quanto nós te amamos, o quanto nós desejamos o Senhor, o quanto nós desejamos a Tua presença. Senhor, manifesta do Seu poder, manifesta da Sua glória. Senhor, abre os céus, abre os céus, abre os céus, abre os céus sobre este lugar, sobre a vida dos Seus filhos. Oh, rabababa, chorocondoraba, xeriandarabás. Poderoso Deus, Tu és santo, poderoso Deus, Tu és. Céus e terra, Aleluia, santo és o Teu nome, Pai. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelos céus que já estão abertos sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela abundante chuva que cai sobre nós nessa noite, como o orvalho suave do Senhor. Embora, Senhor, às vezes, Senhor, é irônico, Senhor, neste dia de calor, há uma abundante chuva do Senhor sendo derramada sobre as nossas cabeças. Senhor, nós te adoramos. Não é por aquilo que nós vemos, mas é por aquilo que nós cremos e por aquilo que o Senhor tem falado para nós. E nós nesta noite, Pai, declaramos sobre a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai, a bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vem e toma o teu lugar.
Aleluia, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, amém, pastor? O pastor está sem voz ali, meio gripadinho. Glória a Deus por essa noite poderosa e sobrenatural, e que você saia daqui com a sua bênção, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Pastor, lembra de falar do encontro? Amém, glória a Deus. A voz sai. A gente vai lutando contra a carne, amém? A pastora falou no começo do ano, em março, teremos nosso encontro. São 3 dias, sextas à noite, sábado e domingo, onde você separa para ter um encontro com Deus. Um encontro onde verdadeiramente você terá ali experiências, onde Deus vai falar do seu coração. E eu queria deixar o convite a você, se quiser saber mais sobre esse encontro, nos procura. Mande uma mensagem, não está explicando para você como que é isso. Amém? Glória a Deus. Domingo que vem é a nossa ceia, né? Então você não pode faltar. Vai ter uma grande festa aqui, nós vamos preparar uma grande festa no domingo que vem. Amém? Terça-feira é o nosso altar de adoração. Nós falamos que terça-feira é um momento especial, e tem sido um momento especial, porque ali você, sabe, é um lugar onde você possa se jogar na presença. Não existe uma condução por humano, é a adoração, é a tua adoração. Então você é o nosso convidado a estar aqui com a gente, amém? Estenda suas mãos, e que a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos teus filhos hoje e para sempre, e diga amém, e que o Senhor abençoe a sua semana, abençoe esse final de ano, e abrace quem está do seu lado, dê um abraço bem forte, e declare bênção sobre a vida deles, amém?